Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí um momento de descanso e agora a gente retorna com mais um assunto de ciências do 8º ano. Nós vamos entender um pouquinho sobre quais são as estruturas do nosso sangue. Às vezes a gente fica pensando aí que o sangue é uma única estrutura, não? E a gente vai conhecer as várias estruturas que estão relacionadas aí à estrutura do sangue. Ok? Então nós vamos começar o seguinte, no livro de vocês a gente tem aí então, a partir aí da página 90 de vocês, a gente tem aí um pouco sobre quais são as funções do nosso sistema sanguíneo e também em seguida a gente vai ter um pouquinho sobre as estruturas. Então qual que é a função específica do nosso sangue aí? É o transporte de substâncias no corpo que é feito pelo sangue, que é uma mistura de água, células, fragmentos de células, nutrientes, proteínas de defesa no organismo, tá? Que a gente vai falar um pouco mais à frente sobre o sistema de defesa do nosso organismo. As proteínas, nesse caso aí, são os anticorpos, No caso do coronavírus, a gente sabe que seria as chamadas, os anticorpos e proteínas em Y, e de coagulação sanguínea, hormônios e também gases estão presentes aí no nosso sistema sanguíneo. O sangue, então, é composto de uma parte líquida, o plasma, e de uma parte que corresponde às células e fragmentos celulares. Então, o plasma sanguíneo, que é a parte clara do sangue, a parte mais transparente, esse plasma sanguíneo, a parte líquida do sangue, corresponde a cerca de 55% do volume total. Nele a gente tem ali proteínas, sais minerais, nutrientes, gás carbônico e outras substâncias que estão dissolvidas na água. Então, o transporte de gás carbônico, ele é transportado através desse líquido e esse gás é dissolvido no plasma. E aí é levado até os pulmões, onde a gente vai eliminar ele no processo de expiração. Já o transporte de nutrientes, que vão estar dissolvidos aí também nesse plasma, tá? Ele é transportado então para todas as células do corpo através do plasma sanguíneo. Além de transportar também resíduos produzidos pelas próprias células, esses resíduos aí que transportado até o fígado, onde são processados, fazem um processo bioquímico ali dentro do fígado. Então vão para os rins e lá são eliminados também na urina. Há algumas toxinas que são produzidas pelo nosso próprio organismo, são eliminadas ali também. O auxílio na defesa do organismo, ele participa também, o plasma ele vai carregar essas substâncias que combatem micro-organismos e toxinas, que são substâncias que vão estar dissolvidas ali no plasma, e também participa do auxílio de coagulação do sangue, que ele contém substâncias que auxiliam na coagulação e ocorrem caso haja um tipo de rompimento, um ferimento que você fez lá. As células sanguíneas, então nós vimos a parte do plasma, que corresponde a cerca de 55%, e o restante aí das células sanguíneas. Uma das células é a célula que dá essa característica de coloração vermelha, são as hemácias, ou também chamados de glóbulos vermelhos. São disquinhos arredondados com uma região mais côncava no meio, como vocês viram naquela foto inicial lá, aqueles vários, é uma fotografia por microscópio eletrônico, a ampliação aqui cerca de 550 vezes, porque dá essa tridimensionalidade na estrutura da fotografia. Então, o que acontece? Os disquinhos, eles são assim, desse formato, com essa região mais côncava no meio, tá? É o estágio normal dele, mas há algumas situações de deformações dessas células, como é um mais comum, a chamada anemia falciforme. E essa detecção de anemia falciforme ela é feita por um exame chamado de eletroforese de hemoglobina. Os recém-nascidos podem ser diagnosticados por meio do chamado teste do pezinho, que hoje, em alguns casos, nem faz o furinho no pezinho para tirar o sangue. Em alguns casos, tira uma quantidade maior para fazer outros tipos de testes diretamente na veia, no braço. Mas é muito famoso, porque na rede pública você vai lá e fura o pezinho da criança e tira uma quantidade de sangue e faz esse tipo de análise ali
e o quanto mais cedo seria mais interessante para tomar as medidas cabíveis. Porque a deformação, a falciforme, a anemia falciforme, porque ela tem um formato de foice, tá? Então essa deformação, ela provoca ali a obstrução de áreas do processo de circulação do sangue nas veias e artérias ali, e isso pode provocar processo de coagulação e também ela dificultar o processo de transporte de oxigênio, que é responsável quem é responsável pelo processo de transporte de oxigênio são as hemácias. O gás carbônico, a gente viu que quem transporta ele é literalmente o plasma sanguíneo. Já no caso do gás oxigênio, ele é transportado pelas hemácias graças a uma estrutura chamada de hemoglobina, que é um tipo de proteína que contém ferro, e o ferro tem uma grande afinidade ali com o oxigênio e transporta ali então o gás oxigênio a todas as células do nosso organismo, né? Da ponta do dedão do meu pé ao folículo capilar, próximo ao folículo capilar ali. Então, o transporte de gás oxigênio é feito pelas hemácias. E quando ocorre essa deformação, esse é um outro tipo de doença de deformação, então, das hemácias e que dificulta o processo de transporte de gás oxigênio. Outro tipo de célula que nós temos são chamados de leucócitos, ou também chamado de glóbulos brancos. São as nossas células de defesa. É ela que ataca, destrói vários tipos de micro-organismos, vírus, bactérias, toxinas. Os anticorpos, que são proteínas que estão presentes no plasma, eles marcam, por exemplo, o vírus, e essa marcação de impedimento até que o vírus consiga entrar na célula também é auxiliado para a identificação dos glóbulos brancos. Aqui ele identificar o micro-organismo, atacar, fagocitar, que é tipo englobar, engolir ele ali, para fazer a destruição. Tá? Uma outra, nesse caso aqui, é o processo de fagocitose, ou seja, envolve o micro-organismo invasor e o destrói, né? Outros produzem tipos de anticorpos, que são proteínas, para identificar e marcar esse vírus ou micro-organismo, impedindo que ele entre, mas quem faz a destruição mesmo são os chamados glóbulos brancos, são as nossas células de defesa ali. Então os leucócitos são produzidos na medula de alguns ossos e nos tecidos e órgãos linfáticos, que a gente vai falar sobre o sistema linfático mais à frente ali. Então, o interessante é que o tempo todo nós estamos em uma grande batalha, né, do nosso sistema de defesa com vários tipos de micro-organismozinhos. Nesse momento, nós estamos passando por essa situação do vírus, né, essa pandemia desse vírus gripal, mas que o remédio dela principal é o nosso sistema de defesa. Então é óbvio que é muito importante que nós estejamos o mais saudável possível. Por isso que entra nessa questão grupo de risco, principalmente dos idosos, que o sistema de defesa é um pouco mais vulnerável. E claro que pessoas com doenças, com comorbidades, doenças respiratórias, também são grupos de risco, né? Crianças não estão como grupo de risco, mas é claro que existem crianças e bebês acabando morrendo, mas tem alguns fatores aí que influenciam também um pouco, certo? Não é o caso que a gente não vai comentar tanto sobre isso. Aquela chamada doença leucemia é um tipo de câncer, vocês já ouviram falar, o que é um tipo de câncer que se caracteriza pela produção anormal de células na medula óssea, prejudicando a produção de células sanguíneas e de plaquetas. Então há uma alteração no processo de produção e que o tratamento hoje, ele não é o dos... Já melhorou muito, é claro, mas fazia-se o chamado transplante de medula, né? Que você vai lá, faz um tipo de radioterapia, se eu não me engano, mata toda a medula óssea do seu organismo, dos seus ossos ali, e pega um pouco de medula de outra pessoa que é compatível e coloca ali nos ossos para que comece a reproduzir. Essa é uma das formas de fazer ali, então, o processo de tratamento dessa doença.
Um pouquinho mais adiante a gente vê então no livro de vocês falando um pouquinho sobre essa questão das plaquetas e o processo de coagulação. Então quando você tem um ferimento, por exemplo, rompeu um vaso, você está cortando algum legume, alguma verdura e a faca muito afiada, ela perfura o tecido, corta o tecido e acaba fazendo uma fissura num vaso sanguíneo como esse. Então as hemácias começam a sair ali junto com o plasma. Mas existe tipos de proteínas ou fragmentos de células, a gente chama de plaquetas, fragmentos de células, que começam a se aglomerar nessa região, obstruindo a passagem, fechando, impedindo que haja o processo de hemorragia. Tá? Então, quando uma pessoa se machuca e sangra, esse sangramento decorre de rompimento de alguns vasos sanguíneos, as plaquetas agregam-se na região do corte, formando uma proteína chamada de fibrina, que forma uma rede, vai impedir ali a passagem das hemácias. Hemácias, leucócitos, plaquetas ficam presos na rede de fibrina, compondo então um coágulo que impede a continuidade do sangramento. Tá? Então, esse é um processo que o teste de coagulação, para quem tem, por exemplo, quem não tem nenhum problema de saúde, vai fazer uma cirurgia, faz um teste de coagulação, se o tempo de coagulação é eficiente, porque a pessoa pode morrer por uma hemorragia numa cirurgia. Tá? Existem as chamadas pessoas hemofílicas, que ela não tem essas plaquetas, a estrutura para o processo de coagulação. Então, a hemofilia é uma doença hereditária, que tem como principal sintoma a ausência de alguns fatores de coagulação do sangue. A pessoa não consegue coagular, ela pode morrer por hemorragia. Desse modo, quando um vaso sanguíneo é rompido, a coagulação é bastante lenta. Então, dependendo da gravidade do ferimento, é preciso que o hemofílico receba fatores de coagulação para que ocorra cicatrização. É um tipo de medicamento que a pessoa precisa tomar caso ocorra algum tipo de rompimento de vaso ali. Em meninas, acho que acontece um pouco mais agravado quando há o processo de menstruação, sangramento, e ele é um pouco mais intenso, e aí tem que ter, obviamente, o acompanhamento médico para saber se precisa ou não de medicamento, ou se o período de hemorragia ali é o suficiente para não ocorrer nenhum agravamento no quadro clínico da pessoa. Tá? Então, as pessoas hemofílicas são aquelas pessoas que têm dificuldade de coagulação sanguínea, tá? Por diversos fatores ali também, um deles é a não atuação das plaquetas no processo da formação da fibrina. Ok? Bom, um pouquinho mais adiante a gente tem os chamados grupos sanguíneos. Né? Quem está curioso para saber, eu tenho sangue tipo A, eu tenho sangue tipo B, ou AB ou O. Primeiro a gente vai entender um pouquinho sobre as tipagens sanguíneas, depois a gente vai entender o chamado fator RH, tá? Que é aquele positivo e negativo. O que significa isso? As pessoas do grupo A, o que acontece? Quando você coloca lá, tem uns reagentes que você coloca para fazer isso. Eu acho que nós não temos na escola, mas eu vou tentar explicar aqui para vocês aqui de forma mais simples. Você tem lá, por exemplo, o seu sangue é tipo A. O que significa isso? Significa que você possui uma proteína, uma proteína na membrana da hemácia chamada aglutinogênio A. E ao mesmo tempo você tem um anticorpo no plasma sanguíneo chamado aglutina anti-B. Então, tem um tipo de reagente que você coloca lá para fazer o teste. Se você colocar, suponhamos que você é tipo A. Então, quando você coloca um anti-B no seu sangue, um aglutinogênio anti-B, ele vai coagular, ele vai talhar, tipo um leite talhado, coagulando, e no A ele não coagula. Então você separa anti-A e anti-B ali para saber de quem é o grupo. Ou seja, se você é sangue tipo A, você possui o aglutinogênio A e possui a chamada aglutina anti-B, ou seja, você vai coagular o sangue. Se você entrar em contato com o sangue tipo B, vai coagular o sangue ali, vai talhar. Quem tem o sangue tipo B, tem o que a gente chama de aglutinogênio B, e tem a chamada aglutina anti-A, ou seja, se ele entrar em contato, a pessoa tem sangue B, se entrar em contato com sangue tipo A, o sangue vai coagular, vai talhar, tá?
Quem tem o grupo AB, ele tem tanto o aglutinogênio A quanto o aglutinogênio B, e ele não vai ter nenhuma aglutina, nenhum tipo de coagulante para esses dois tipos aqui. Ou seja, esse camarada aqui vai ser interessante aqui, que ele é chamado quem vai receber o sangue universal. E o sangue tipo O, ele não possui nenhum tipo de aglutinogênio, nem A e B, mas ele possui anticorpos no plasma sanguíneo, chamado de anti-A e anti-B. Ou seja, ele não vai poder receber sangue de nenhum desses aqui. Ele só vai poder receber sangue tipo O. Então, olha só que interessante, olhando para essa seta aqui e analisando essa situação. Suponhamos que você é O, sangue tipo O. Esqueçam o fator RH por enquanto. Você lá do tipo O, você pode doar para qualquer grupo sanguíneo, tanto para quem tem sangue A, para quem tem sangue B, para quem tem sangue AB. Tá? Porque você não tem nenhum tipo de aglutinogênio. Então, mesmo que B ou A, né, tenham anticorpos para combater anti-A ou anti-B, ele não tem essa proteína, então ele pode doar para qualquer um. Tá? Quem é AB, ele não tem anticorpos, então ele pode receber de quem quiser, tanto quem é A, quem é B ou quem é O. Esse aqui é o receptor universal, ele pode receber de sangue de qualquer um. Isso aqui vai receber de qualquer um. Só que ele não vai doar para ninguém. Ele não pode doar para ninguém. Tá? Então, o que acontece? Na realidade, ele pode doar só para ele mesmo aqui, né? Quem é sangue tipo A, ele pode receber de O e pode receber de A. Somente. Quem é sangue tipo B, ele pode receber de O e pode receber de B. Quem é B, ele pode receber e pode receber de O. Mas ele não pode doar nem para O e nem para A. Ele pode doar para AB. Tá? Esse aqui também, ó, ele pode doar para AB. Ele pode doar para quem é A mesmo e pode doar para B. E ele só recebe de O ou de A. Esse aqui recebe de O ou então de B. Certo? O grupo O, eu disse a vocês que ele doa para quem ele quiser aqui, ó. É claro que a gente não está levando em consideração o chamado fator RH, tá? Então ele pode doar para qualquer um desses aqui, certo? Só que ele não pode receber de ninguém a não ser de O. Ou seja, ele é um doador chamado doador universal, mas ele só recebe de quem tem sangue tipo O. Então, se você se acidentar e tiver um problema, você só vai receber aqui de quem tem sangue O. Tá. Sabendo agora a tipagem sanguínea, quem pode doar, quem pode receber, agora vem um outro detalhe, chamado fator RH. Esse sistema baseia-se na presença ou na ausência de uma substância chamada fator RH. Uma pessoa pode ter fator RH positivo, ou caso apresente o fator RH negativo, o RH negativo não apresente. Caso não apresente esse fator RH, ou seja, se não tem o fator RH é negativo, fator RH negativo. Quem tem, fator RH positivo. Por exemplo, eu sou A positivo, certo? Bom, nesse caso aqui, o interessante é que ele limita mais um pouco o processo de doação. Quem é fator positivo pode receber de positivo e negativo. Agora, quem é fator RH negativo só pode receber de quem é fator RH negativo. Então, suponhamos que você seja do grupo O negativo. Você não pode receber de alguém que tem O positivo. Você só pode receber o sangue de quem é O negativo. Se você é fator RH positivo, certo? Você pode receber de quem é fator RH O positivo e pode receber de quem é fator RH, ou o grupo O
né? E fator RH negativo. Então, nesse caso, gente, a pior situação aqui é quem é fator RH O negativo. Quando eu falo pior situação é porque diminuiria muito a chance de você receber o sangue, tá? Então, você só vai receber de O negativo, certo? Quem é grupo A positivo só pode receber, então, quem é grupo A negativo, tá? Ele só pode receber de O negativo e A negativo. Ele pode receber de 2. Tá? Então, é uma forma de você analisar. Ó. Quem é fator RH positivo pode receber de qualquer um. Quem é fator RH negativo só pode receber ali de quem é fator RH negativo. Tá? Quem é positivo pode receber negativo e positivo. Quem é negativo só pode receber de fator RH negativo. Certo? Bom, eu não sei se eu consegui ser claro o suficiente, mas a gente vai tentar uma próxima aula só falar sobre isso para a gente montar um esqueminha. Ok? Até mais para vocês, bom final de semana também.